Fala galera cervejeira, eu sou Ivan Tosi e nós vamos falar de cerveja. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma técnica que é a técnica chamada No Sparge, ou técnica sem lavagens de grãos. E se você quer ver até o final o que virou dessa brincadeira aqui, fique aí e já se inscreva no canal, deixe seu like, clica aí no sininho para receber as notificações, porque vem muita coisa boa aí, vídeos novos que eu vou fazendo. Então vamos lá, roda a vinheta. Quando a gente fala de técnica no Sparge, né, a técnica sem lavagem de grãos, a gente fica pensando, então por que a gente faz lavagem de grãos? É lógico, a gente faz lavagem de grãos porque quando você faz esse processo de lavagem de grãos, ou faz o processo de Sparge, você tem um ganho muito grande aí na eficiência, né, da sua braçagem. Você faz toda a mosturação, né? Você tira a sua cama de grãos ali, fica uma quantidade retida ainda dentro desse esmalte muito grande de açúcares e outros compostos aí que podem trazer aromas e sabores também para a cerveja. Mas principalmente o que interessa para a gente nesse caso é o açúcar. Essa quantidade aí é uma quantidade que a gente pode até colocar entre 10% aí, né, de eficiência a mais se você for fazer ou não for se você for fazer a lavagem de grãos em relação a não fazer. E depende muito também de como que você fez a sua moagem, outras influências que podem trazer até muito mais benefícios aí. Então por que fazer no Sparge, né? Muitas vezes as pessoas optam por fazer no Sparge porque o equipamento não proporciona essa facilidade, né? Quando você está fazendo principalmente beer na bag, é difícil você fazer uma lavagem de grãos usando beer na bag, mas as pessoas optam pela facilidade mesmo, né? Eu já fiz no Sparge usando beer na bag, mas eu nunca fiz utilizando a brew home. E aí, por que eu tive essa ideia de querer fazer no Sparge utilizando a brew home? Porque eu recebi aqui, né? Para quem tem me acompanhado, tem acompanhado o pessoal do Iceberg Mestre Cervejeiro nas redes sociais, a gente fez uma ação muito bacana chamada Receita de Mestre, que eu fiz lá em minha APA e tal. E a gente está recebendo as receitas de mestre de outros cervejeiros para a gente fazer em casa. Eu recebia do Diego, e o Diego ele usa beer na bag no processo dele de cerveja. Lá na casa dele ele faz beer na bag, e ele fez uma Viena Lager e ele na receita já chegou como sem lavagem de grãos. Eu falei, bom, eu poderia pegar essa receita, não, eu vou fazer a lavagem de grãos, eu vou só alterar algumas informações aqui e tal, mas eu falei, vou aproveitar. Já que eu nunca fiz na brew home a lavagem de grãos, eu vou fazer. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu recebi uma receita de 20 litros. Eu tenho uma brew home de 40 litros, né? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece, né? Quando você tem essa brew home de 40 litros, você pode fazer 20 litros, normalmente pode fazer 30, mas existe um ajuste que você precisa fazer aqui, porque você tem exatamente numa certa altura aqui da brew home, a altura de onde vai ter o seu fundo falso. E aí quando você coloca só 20 litros, ele fica um pouco acima só desse fundo falso. E quando você coloca esses grãos, a quantidade de grãos vai subir ainda mais acima desse limite aí onde está a água. E aí vira uma papa, né? E eu falei, caramba, não vai dar para mexer, vai ser ruim de fazer recirculação e tudo. Eu vou fazer um no Sparge, porque eu vou usar a quantidade total de água da minha braçagem, né? Sem a lavagem. E aí, né, a gente vê o que vai acontecer. E a ideia minha era essa mesmo, porque se eu fosse fazer um no Sparge normalmente, sem fazer alguns cálculos, muito provavelmente a receita ia ficar diferente, né? Ia ter uma OG diferente, né? Ou poderia ter uma quantidade de líquido menor. Várias coisas podem acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que eu fiz foi me preocupar com a moagem dos meus grãos. Então, eu peguei os meus grãos, eu fui moendo ele. E aí eu falei assim, poxa, eu vou perder na eficiência. Onde eu posso ganhar na eficiência na moagem? É moendo os grãos com uma moagem mais fina. Mas, como eu não estou usando um beer na bag, estou usando fundo falso, existe um risco muito grande quando você faz isso de passar, entupir, né, a sua bomba de recirculação. Então o que eu faço? Eu fui fazendo manualmente a minha moagem. Então eu moí parte dela com moagem fina e parte dela com a moagem normal para ter bastante cascas para fazer essa filtração. Uma boa opção talvez seria deixar mais fina e usar
por exemplo, casca de arroz para fazer essa filtração, mas não, eu usei a receita mesmo que chegou para mim aqui. Feito isso, o que eu faço para que reduza o risco de entupimento? Eu coloco todos esses grãos num balde e eu remexo, né? Eu começo a remexer aqui esses grãos meus e toda a parte de pó ela vai para baixo e a parte de cascas vai para cima. Quando eu for arriar meus grãos, essa casca ela vai ficar na parte de baixo. O risco de entupimento é bem menor. Então essa foi uma opção do que eu fiz. A segunda questão que eu precisava de levantar, né? E isso aí eu achei bem legal. Isso eu conversando com o Diego, achei que foi uma ideia bem bacana também que ele me deu. Eu retirei uma quantidade, eu não fiz a quantidade total de água. Por quê? Se eu tiver uma eficiência muito boa, eu posso fazer uma diluição, né, de líquido para chegar na minha densidade correta. Se eu não tiver uma eficiência muito boa, pelo menos eu vou ter uma quantidade menor de braçagem, né, de produto final, né, uma quantidade menor, só que eu vou bater OG corretamente, que é o mais certo, né? Quais vantagens e desvantagens disso? Se eu tiver uma quantidade menor de líquido, eu teria que fazer a correção do meu lúpulo para poder ter a mesmo IBU. Porque senão, vamos supor, eu vou ter uma menor quantidade de líquido, eu vou colocar a mesma quantidade de lúpulo na minha fervura, essa cerveja vai ficar mais amarga do que eu estava esperando. Quando que eu tomo essa decisão? Gente, é na hora que eu terminar de fazer a minha mosturação e for mandar ela para a segunda parte ali, que vai ser antes da fervura. É nesse momento que eu tenho que tomar a decisão. O que eu fiz, então? Primeira parte, eu tirei 2 litros da minha água para deixar já separado, bonitinho, para o caso de que se eu fosse precisar de fazer essa diluição aí. E já deixei preparado ali, né, nos meus cálculos, né, para o caso de o meu OG bater em cima, eu fazer a correção de lúpulo de acordo com a necessidade. Então eu fui fazendo, fiz todo o controle ali de temperaturas, as minhas rampas de temperaturas, usando a minha Brew Home, fiz ali toda a receita usando o software, né, que é o app da Brew Home, que facilita bastante. Tomei todos os cuidados, principalmente aí com o pH, né, o pH bater em cima para ter a eficiência muito legal. Então usei pHmetro para ter essa qualidade, além de toda essa questão de ter uma moagem bacana. Acompanhamento bem tranquilo, né, de todo o processo, fui fazendo o processo naturalmente da cerveja. Para minha surpresa, quando eu encerrei, eu tinha que bater com 1,36 na minha OG pré-fervura. Percebi que a minha OG ficou acima do 1,36, ou seja, eu tive uma eficiência melhor do que a esperada. Detalhe também, assim, se você for fazer o processo no Sparge, cuidar também para que você não utilize a eficiência máxima que seu equipamento te dá. Então, se o equipamento diz que a eficiência é de 70%, baixa ali para 65%, 66%. Isso ajuda bastante para você poder bater em cima também. Feito isso, então eu vi que estava maior. O que eu fiz? Eu voltei e aí eu usei a ferramenta aqui da Brewfather, né? Estou usando bastante Brewfather para fazer o cálculo de quantidade de água que eu precisava usar para fazer a diluição. Pasmem, né? A quantidade de água era exatamente os 2 litros que eu tinha separado para fazer essa abraçagem. Então joguei de volta esses 2 litros, fiz ele em formato de diluição, deixei escorrer um pouquinho ainda do que estava saindo, né? Demorou bastante para escorrer todo esse mosto ali pela cama de malte, porque ele realmente estava muito fino. Vocês podem perceber nessa imagem que eu estou mostrando que eu fui fazer First Wort Hopping e não tinha espaço para eu colocar, porque como estava demorando muito para descer todo o líquido, eu não tirei a parte de cima, né, que é o cesto de grãos, porque ainda estava escorrendo ainda muito mosto. Então quase não teve espaço para eu colocar os meus lúpulos ali no First Wort Hop. E aí já comecei a fazer isso, muito legal quando eu estou fazendo Brew Home, já comecei a jogar fervura mesmo antes para já reduzir bastante o tempo. Fiz todo o processo naturalmente, então no final eu ainda tive, né, a grata, depois do final de toda a fervura, de colocar os lúpulos e tudo mais, eu ainda tive a gratidão de ainda conseguir os 20 litros, né, que era que era necessário para fazer a cerveja, a bater com 1,53 de OG. Ficou acima ainda a OG
do que era necessário. Então eu tive uma eficiência muito bacana. Só recapitulando aqui, o que eu fiz para ter uma boa eficiência e conseguir fazer isso no Sparge? A primeira é esse cuidado com os grãos de uma moagem mais fina, né, para você aproveitar. Cuidado com o pH que você está usando. Também fazer a correção de água, muito bacana, para essas ações enzimáticas ocorrerem de forma natural ali, de uma forma bem legal. Então foi bem bacana aqui a experiência, só para deixar para vocês. Eu tive uma abraçagem em 5 horas, eu consegui, desde de começar a fazer a moagem, que foi manual, até o encerramento, onde eu lavei meus equipamentos, tudo isso em apenas 5 horas. Então eu consegui o objetivo meu, que era de fazer uma abraçagem um pouco mais rápida, né, com menos trabalho, sem fazer a parte de lavagem, que também não é um trabalho assim, né, gente? Mas bateu bem bacana. Então o resultado tá aí, né? A cerveja do Diego já tá no finalzinho da fermentação aqui. E aí logo eu já vou poder degustar essa maravilha, tá? E se você quer aproveitar um pouquinho dessas receitas, as receitas de mestre, a gente tem aí a venda no Velho Ébrio, que é lá em Pelotas, os kits, né? Kit meu, do Diego, do Botelho e do Ruizoca, né, que são as cervejas que a gente preparou aí especialmente para vocês que estão aí querendo fazer as nossas receitas cervejeiras, tá? Adquira no Velho Ébrio aí, eu vou deixar o link. Bacana, gente? Na próxima semana eu vou voltar com aquelas tira dúvidas e vamos lá, gente. Deixa eu pegar minha cerveja aqui. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like e clicar aí no sininho, tá bom? Cheers! Até a próxima!